Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. E com o Instituto Cultural Vale, vamos valorizar ainda mais nossas manifestações culturais. Ao todo, são mais de 200 projetos criados, apoiados ou patrocinados em mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Ando à noite ao pé dos cães. Meus amigos também. Quanto mais escuro, mais amor. Viajo na boleia, olhando a vida alheia. No chão, no grão de areia, o olho desce, a mão apeia. O val da vida é fundo, o vão do vento é mundo. Capim desce barranco, pau tombado é banco. No morro pinta a lua, pincel que dá mão cheia. Fico rico à toa, prata na bateia. No morro pinta a lua, prata brilha a teia. Tizil pula no mato, frango pula na peia. O sol vem no terraço de uma bica, vem riacho. O amor tem quantos cachos? Tem uns 200, eu acho. Morro pinta a lua, prata brilha a teia. Tizil pula no mato, frango pula na peia. No morro pinta a lua, prata brilha a teia. Tizil pula no mato, frango pula na peia. O sol vem no terraço de uma bica, vem riacho. O amor tem quantos cachos? Tem uns 200, eu acho. Numa quitanda de Luanda bate uma banda do meu coração. Oi aí, numa quitanda de Luanda bate uma banda do meu coração.
No meu coração brasileiro plantei um terreiro, colhi um caminho, armei arapuca, fui pra tocaia, fui guerrear. Meu coração brasileiro anda de lado, manca inclinado de norte a sul. A vida é o rumo que é mais procurado. Quando é de noite a vida silencia, abro no peito 3 olhos pro céu, laço da luz de que nasce o dia. Eu sigo manco, meu pé tem gabarro, minha crista tem gogo, fiz minha fé com tijolo de barro. Nasci de manhã e o sol veio olhar, brilhou meu setembro, fiquei no lugar, mais cedo que a vida foi trabalhar. A vida ferve na cuia do tempo, quem espera a dor não viaja no vento, ranquei a hora no chão do momento. Nasci de manhã e o sol veio olhar, brilhou meu setembro, fiquei no lugar, mais cedo que a vida foi trabalhar. Ei, 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 oi, ai, ei, ei, ai, ei, 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 oi, ai, ei, ai, ei, Obrigado, Celso. Celso Adolfo, gente. Maravilha, gente. Eu disse que não ia dar certo e não deu. Eu tremi muito, Celso. Ficou uma borrada. Gente, eles bolaram isso Fiquei aqui muito na nervoso. coxia. Eu ia fazer a apresentação, que é as coisas chatas que eu faço. Eles falaram, vamos entrar junto, vamos entrar junto. Aí isso aqui foi feito para vocês agora. Maravilha. Obrigado, gente. Emocionou aí, Celso? Quase caiu. Obrigado, Celso. Gente, boa noite. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Sempre um Papo. Há 36 anos aqui em Belo Horizonte. Uma iniciativa via Lei Rouanet, essa lei tão importante para o Brasil que está sendo destruída. A gente vai recuperar. Com o patrocínio da CEMIG, a Uzi Minas,
E dá... Até esqueci aqui, gente, tanto tempo que eu não falo, tá vendo? A evento presencial é que nem futebol, não é não, Lula? Tem que, né, Sueli, tem que estar ligado de novo para voltar. Eu que já fiz mais de 8 mil. Bem, patrocínio do Instituto Cultural Vale, da CEMIG e da Uzi Minas, com apoio do Mater Dei, e agradeço aqui imensamente à Fundação Clóvis Salgado, na pessoa do novo presidente Sérgio Rodrigo Reis, não sei se ele está aí, mas o pessoal da técnica aí, a quem agradeço também, transmita, por favor, os nossos agradecimentos. Esse teatro foi cedido gratuitamente para que vocês estejam aqui, e é essa que é a vocação do Palácio das Artes. Espero que continue, né? Enfim, o projeto continua até o final do ano, a sequência de eventos vai acontecer ainda digital, alternando alguns eventos presenciais. No dia 3 de agosto, a gente recebe Leonardo Boff, voltando com os eventos presenciais. O Léo também ficou muito tempo parado dentro de casa, e agora vai voltar. 24 de agosto, Frei Beto, lá na CEMIG. Acompanhe pelas nossas redes, pelo YouTube do Sempre um Papo. Ali tem mais de 800 programas gravados ao longo desses anos todos que a gente faz o Sempre um Papo, inclusive aqui nesse palco, que já recebeu tanta gente legal, como Saramago, Chico Buarque e tantos outros, e o Walter Hugo, na segunda vez aqui em Belo Horizonte. Muito obrigado, Walter. Eu queria franquear a palavra para o Walter. O Walter falou que vai fazer uma palestra de 6 horas, logo depois, quem sobreviver, a gente vai para os autógrafos lá fora e tudo, então, né, Walter? Obrigado. Boa tarde a todos, ou boa noite já. É um prazer estar aqui convosco outra vez. Eu estava olhando para a plateia porque com as máscaras é um pouco difícil, mas algumas pessoas no Instagram disseram que vinham e eu estava tentando reconhecer as pessoas do Instagram. É muito engraçado, porque algumas pessoas também eu vou seguindo, uma ou outra pessoa que até já fez alguma coisa com o meu trabalho e assim, e eu vou seguindo, e é curioso finalmente ver como é que são na vida real. Então por isso é que eu estava meio olhando, e vou continuar a olhar. Então, assim, eu vou só dizer umas palavras iniciais, depois a gente pode incitar uma conversa. Inclusive, gostaria muito que a conversa fosse aberta também à plateia, que vocês fizessem as vossas perguntas ou dissessem o que vos apetecer dizer. Mas, talvez para enquadrar este romance mais recente, eu gostaria de dizer o seguinte, que quem conhece o meu trabalho e sobretudo acompanha os livros mais recentes, os romances mais recentes, terá talvez entendido que eu faço um esforço enorme para piorar a minha vida e retirar a possibilidade de, enquanto autor, me sentir confortável. Eu acho que é uma tendência de todos nós progredirmos para o conforto, progredirmos para maturar alguma coisa que vamos dominando, que temos a sensação de dominar, mas para mim é cada vez mais importante progredir num desafio que aumenta, e por isso não me interessa muito, ou interessa-me menos o conforto, interessa-me mais o tamanho da conquista que se coloca diante. E então, depois de escrever sobre uma certa cultura islandesa e sobre uma certa cultura japonesa, eu queria muito, e há muitos anos que eu queria passar por uma questão brasileira, de alguma forma, por um livro que pudesse implicar o Brasil. Mas o Brasil, no padrão convencional, no padrão propriamente brasileiro, é ainda assim bastante próximo do que eu posso entender, do que eu posso saber. Inclusive, e eu contei isto muitas vezes, eu cresci muito habitado pela cultura brasileira e por isso não digo que seja, nunca seria, jamais seria para um português, jamais seria fácil mimetizar, imitar o discurso brasileiro, imitar um escritor brasileiro. Isso não é fácil.
mas é muito mais próximo de mim do que é a mentalidade japonesa ou do que é a mentalidade islandesa. E por isso, quando eu pensei em escrever sobre o Brasil, ocorreu uma dada altura que aquilo que me fazia sentido e talvez o risco extremo seria ir ao encontro de um Brasil original, um Brasil descolonizado, um Brasil que não é branco, um Brasil que não é exatamente coincidente, digamos assim, ou quando coincide por tragédia, que não é coincidente com o povo europeu de onde eu venho. E isso, acima de tudo, interessa-me porquê? Interessa-me pela questão ética de debatermos o que é que fazemos, o que é que ainda hoje fazemos aos povos vermelhos, o que é que ainda hoje fazemos aos povos negros. E interessa-me enquanto escritor, porque na verdade eu não sou historiador, não sou antropólogo, não sou sequer político, sou um artista, se vocês quiserem, é assim que eu me vejo, eu faço uma arte, eu sou um artista. Aquilo que me interessa e aquilo que eu acho que posso trazer é uma aventura poética, uma aventura de linguagem, uma aventura literária propriamente dita, e por isso uma aventura dentro de uma arte específica, que é a arte de escrever, a arte de dizer, de contar. E então a possibilidade de inventar essa comunidade, essa sociedade indígena imaginária que estará a algures numas ilhas na Amazónia, é a possibilidade de, dentro da língua portuguesa, porque é a única língua que eu consigo escrever, que eu consigo usar, digamos assim, é a possibilidade de, dentro da língua portuguesa, inventar ou propor ao leitor uma estranheza bastante que explica ao leitor que ele entra num território estrangeiro. E isso é para mim o grande desafio do livro, foi a grande proposta que eu me fiz com este livro. Foi por causa desta obstinação que eu passei 8 anos a começar e a deitar fora o livro, porque eu queria muito que, ainda que a língua que eu esteja a usar seja a portuguesa, que qualquer um de nós, ao começar a ler o livro, sinta que precisa de descodificar a linguagem, precisa de fazer um esforço de conquista dessa linguagem, exatamente como acontece quando a gente viaja para um país que é um pouco próximo, no qual nós conseguimos sentir alguma familiaridade, mas não é exatamente o nosso país. E por isso nós podemos falar ou podemos entender, por exemplo, o espanhol, o castelhano, mas eu, pelo menos, por mais que me sinta familiarizado com a língua castelhana, jamais me sentirei à vontade como me sinto com o português, e por isso, quando chego a um país onde se fala castelhano, onde se fala espanhol, eu estranho sempre alguma coisa. Há muitas anedotas que eu não entendo, muitas coisas, muitos instantes em que as pessoas dizem alguma graça ou fazem alguma ironia e eu não entendi porque não consigo apanhar a especificidade da linguagem, da expressão que está usada, e paulatinamente vai levar um tempo, eventualmente ao fim de dias, ou ao fim de umas semanas, ou ao fim de uns meses, nós vamos tendo a sensação de que conseguimos frequentar aquela língua com outra naturalidade. Eu queria muito neste livro alcançar este tipo de contrato com o leitor, que é o de obrigar o leitor a sentir que chegou a uma terra que não é sua. Ainda que saibamos todos que estamos a falar do Brasil, eu acho que precisamos praticamente todos de entender que esta terra era de outras pessoas, que esta terra começou por ser de outras pessoas, ou começou por ser de um determinado grupo de pessoas, ou de um determinado conjunto de nações, e precisamos de entender, e é muito importante perceber que a história da criação do Brasil, não é? Que a formação do Brasil também precisa de ser contada pelo lado de lá, pelo lado daqueles que já eram brasileiros e que assistiram com horror à chegada dos brancos e que perceberam como os negros foram comerciados e que foram sendo exterminados ao longo dos séculos,
e que infelizmente seguem a ser torturados e seguem a ser exterminados, assim como de alguma forma os povos negros seguem a ser mercados. Eu acho que nós precisamos muito de falar sobre estas questões, precisamos muito de enfrentar estas questões. A minha proposta é uma proposta a partir de um ponto de vista artístico, mas não deixa de ser um exercício de cidadania, não deixa de ser uma forma de escrever para ser cidadão e talvez de propor que a leitura de um livro se faça para ser cidadão, para se ser cidadão, ou seja, ler para se ser um cidadão, escrever para se ser um cidadão, é o que eu sempre, é nisso que eu sempre acreditei, por mais que me fascine a dimensão puramente artística das coisas, eu não teria paciência para uma obra de arte que não procurasse, de alguma forma, melhorar o nosso pensamento ou motivar o nosso pensamento, provocar o nosso pensamento e desassossegar a nossa condição que tendencialmente procura o conforto e procura a quietude. Então eu acho que é importante que estejamos num caminho de uma pacificação qualquer, mas que o caminho para uma pacificação qualquer diga respeito ao coletivo, diga respeito a todos, seja paritário, seja inclusivo, seja contra todas as discriminações grotescas, contra toda a desumanidade, seja contra todas as políticas que acham que há pessoas que merecem direitos e outras que não estão à altura de ter direitos. E por isso este livro tem que ver com isso. Walter, me interessa um pouco a construção dos personagens. Como é que no mundo amazônico, né, que você escolheu como paisagem e também como objeto de conteúdo para o seu livro, você criou esses dois personagens? Bem, Afonso, antes de mais, nunca se diz no livro, alguns de vocês já terão lido o livro, talvez, creio, talvez. Nunca se diz no livro nada acerca do Brasil. Os Abaeté vivem na terra dos Abaeté, nas ilhas dos Três Mares, como eles dizem, e por isso não têm o Brasil como conceito, não sabem o que é o Brasil. E não sabem o que é a Amazónia, não chamam a Amazónia, chamam as suas terras, chamam as terras dos Abaeté. Eu enquanto figura exterior do livro, é que puxo o livro para a Amazónia, porque a Amazónia é esse símbolo, não é? Mais do que ser uma coisa concreta, ela serve de super significante de uma ideia de salvação do planeta, de uma ideia de preservação da vida, de sustento da vida, e por isso puxo a coisa para lá. Mas as personagens tanto poderiam estar ali como poderiam estar no Ceará, onde eu vi mais pessoas indígenas do que na Amazónia, por exemplo. Eu estive na Amazónia por umas vezes e vi algumas pessoas indígenas, entramos em algumas comunidades, mas devo dizer que eu estava francamente assustado com as tarântulas e com os escorpiões e com as onças e os jacarés e creio que não estava muito capaz de prestar atenção às pessoas porque tinha medo de morrer. No Ceará, eu até sou um bocadinho talentoso para morrer. Eu acho que sou um pouco talentoso para morrer, porque eu acho que vou morrer bem assim. Eu acho que vai ser bom. É estranho dizer isto. O Walter acha que vai morrer a qualquer hora. Ontem, não, hoje não é querer morrer a qualquer hora. Eu acho que quando eu morrer vai dar certo. Não sei se isso faz sentido para muita gente, mas eu tenho a sensação de que eu vou ser um morto espetacular. Tenho muita expectativa em relação à morte. Eu acho que a morte vai ser melhor do que nós podemos imaginar. Mas isso é uma esquisitice minha e, enfim, por isso não é tanto que a morte seja uma coisa que eu acho que não vou usar ou que não vai ser útil. Mas morrer por jacaré nunca. Agora, morrer por jacaré,
e morrer longe, morrer sem ninguém me amar, não é? Isso, eu fico muito assim, eu ando muito mascarado com esta coisa por causa do Covid, porque eu penso, eu ainda não tive Covid, eu passei esse tempo todo cuidando da minha mãe, e por causa disso eu pensei assim, eu vou tentar, tanto quanto possível, eu vou tentar não adoecer. E agora que eu estou aqui, assim, a minha mãe está longe, eu até podia adoecer, mas adoecer aqui, onde fico em desamparo, não tenho, assim, a minha mãe, as minhas irmãs, as pessoas que eu acho que sabem fazer o arroz como eu gosto. Assim, como é que eu vou ficar doente à distância dessas Eu pensado pessoas? nisso na hora que eu peguei lá em Lisboa, eu não pensei nisso. Mas você talvez não pense no amor como eu penso, Afonso. Eu penso muito. E então eu ando assim, e é um pouco isso assim. Eu não sei porque é que eu estou a dizer isso. A sua pergunta era sobre a construção das personagens e a Amazónia. Essas duas personagens existem, o Honra e o Meio da Noite, elas existem por um motivo simples, porque eu queria que o romance fosse sobre o estupro, porque eu acho que é essencial debatermos o estupro, é essencial enfrentar uma certa cultura do estupro, uma certa normalização, frequência, o cansaço de vermos as mulheres abusadas continuamente. E eu queria muito debater a questão racial, queria muito incluir a questão dos povos negros. E então essas duas figuras vêm daí. O Honra, que é um menino indígena, Abaeté, mas que resulta de um estupro de um branco a uma mulher Abaeté, e o Meio da Noite, que acaba por ser assim chamado pela comunidade dos Abaeté, por ser um menino negro que é capturado e não sabendo muito bem o que é que ele significa, que é uma das questões do livro, não sabendo muito bem o que é que ele significa, ele acaba por ser chamado de uma certa aparência, não é? Como se a sua cor fosse uma coisa bastante. E isso tem várias implicações. Eu queria muito que o Honra, como um mestiço, fizesse alusão à necessidade de percebermos que a mestiçagem começa num abuso, não é? Os povos negros não emigraram para o Brasil, não decidiram sair do Congo e tentar uma vida melhor em Minas Gerais, em Ouro Preto ou em Salvador da Bahia, não é? Os povos negros foram trazidos por uma violência atroz, e por isso, quando aqui chegam e eventualmente podem iniciar qualquer mestiçagem, essa mestiçagem já é em si um símbolo de um estupro, porque é em si um símbolo de um abuso, ela aconteceu por um abuso. E por isso eu queria que o Honra fosse esse mestiço e que nos fizesse refletir acerca desse encontro que tem subjacente um abuso, que tem subjacente um certo estupro. E depois queria que o Meio da Noite acarretasse ainda, e ainda que seja na perspectiva dos Abaeté, ou ainda que tenha a ver com a cultura imaginária dos Abaeté, queria que o Meio da Noite acarretasse ainda, ou ainda estivesse de alguma forma submetido a algo que eu acho que é muito frequente, que é uma certa incapacidade de referenciarmos as pessoas negras, de as reconhecermos, de as identificarmos plenamente, de as nomearmos nas ruas, nas praças, de lhes erguermos as estátuas que erguemos a qualquer pessoa branca que tenha feito qualquer coisa. E por isso, no meu livro, O Meio da Noite, por uma questão de tragédia histórica, é ainda uma figura que é de alguma forma vitimizada, não é? De alguma forma apagada. O Meio da Noite, isto é um spoiler. Eu não consigo falar do livro sem fazer spoilers, porque senão não faz muito sentido, mas é um pouco isso. Nós não temos
não temos conseguido, não temos sabido ou não temos querido deixar que as pessoas negras protagonizem e, sobretudo, sejam, façam parte das convenções estruturais, estejam nas estruturas das coisas, como, por exemplo, as ruas são. Não é? Eu não lembro em Portugal de nenhuma rua, na minha terra seguramente, não lembro de nenhuma rua que tenha o nome de uma pessoa negra. E eu acho isso, mais do que deprimente, acho desumano. Então, não sei se respondi a sua pergunta. Nesse contexto, Portugal, de alguma forma, deve desculpas ao povo negro também, né? Eu acho que sim. Para que servem essas desculpas? Talvez para nada, mas eu acho que sim. Eu acho que sim. É um pouco como nós. Se alguém nos faz alguma coisa, a gente fica zangado. A pessoa vai pedir desculpa, vai mudar alguma coisa? Se calhar não. Se calhar até continuamos zangados. Mas enquanto a pessoa não pedir desculpa, é mais filha da puta porque não pediu desculpa. Então, eu acho isso assim. E há exemplos. Todos nós sabemos que os países pediram desculpa ou pedem desculpa por atrocidades de séculos atrás, não é? Em Portugal pediu-se desculpa, não sei se em 86, aos judeus que foram expulsos séculos antes. O que os judeus passaram nessa expulsão terá sido tremendo, sobretudo o que se segue, porque os judeus têm uma longa história de expulsão e perseguição. Mas eu não sei se o que os judeus portugueses passaram não pode ser pior do que passaram os povos negros, por exemplo. Porque os povos negros foram simplesmente chacinados, rasurados, estuprados, foram reduzidos em todos os seus gestos durante séculos. E os povos vermelhos, a mesma coisa, ou talvez em certo sentido até pior, porque os povos vermelhos não foram vistos como úteis. E por isso, ao invés de sobreviverem ainda que escravizados, foram simplesmente chacinados. E é muito impressionante os números que apontam os estudiosos acerca da quantidade de pessoas indígenas que existiam à chegada dos brancos e a quantidade de pessoas indígenas que existiam à data da independência. Não é? Que não há um entendimento muito seguro em relação aos números, mas há uns que dizem que seriam 8 milhões à chegada dos brancos e 2 milhões à saída, enfim, na data da independência. Há outros que dizem que seriam 6 milhões e 2 milhões. De qualquer maneira, enquanto toda a humanidade se multiplicava astronomicamente em todos os continentes, os povos vermelhos reduziam de 6 ou de 8 para 2 milhões, o que significa que, por mais que eles se multiplicassem, a velocidade com que eram mortos não lhes permitia sonhar com um grande futuro, não é? Não lhes permitia futuro. Eu acho que sim, acho que pedir desculpa a estas pessoas era elementar. A Eliana Alves Cruz, no Sempre um Papo lá em São Paulo, falou uma coisa que pouco se sabe, que quando remexeu-se no Cais do Valongo, no Rio, né, onde tem aquele grande cemitério que eles fizeram lá, porque chegavam os negros e a grande maioria chegava morto ou quase morto, e ali eles fizeram um cemitério imenso, e que foi um genocídio principalmente infantil. O número de crianças e jovens... Não tinham resiliência para resistir às viagens, não é? Mas, por exemplo, em Portugal há poucos anos, não foi há muito, não sei se 6 anos talvez, descobriu-se em Lagos, numa obra que se estava fazendo. O Lagos é um lugar lindíssimo, em frente ao mar, no Algarve, num dos lugares melhores de praia, digamos assim, do país, onde tudo virou resort e hotel, e não sei, onde os ingleses vão jogar golfe, onde você entra num restaurante e é atendido em inglês, porque eles não têm expectativa nenhuma de que um português vá ali fazer férias. Então,
você é tratado como um gringo e em Lagos foi descoberto o maior cemitério negreiro da Europa, num terreno que pertencia a uma empresa privada e não houve decisão de classificar o terreno e de deixar o cemitério exposto para que pudesse servir de monumento em homenagem e para memória dessa atrocidade. E por isso hoje o cemitério está debaixo de um campo de golfe, onde os ingleses jogam golfe. E eu compreendo que para Lagos, que concretamente é uma cidade muito bonita, e para quem vive em Lagos hoje, compreendo que possa ser complexo terem um lugar que seja uma evidência de alguma coisa tão tremenda. Mas eu acho que era fundamental ter vergonha na cara o suficiente Reconhecer isso. Para se reconhecerem estas coisas e sobretudo, para permitir que os povos negros, que as pessoas que vêm, que se possam relacionar com aquele passado, tenham um lugar de alguma expiação, não é? Eu acho que se tivesse uma dor tão profunda em relação aos meus antepassados, talvez fizesse sentido, talvez necessitasse de ter alguns lugares sacralizados para onde eu pudesse ir para sentir que estou perto, não é? Dessa memória. Eu acho que é por isso que o cemitério existe, não é? A gente não vai ao cemitério, não muda nada. O que a gente pensa no cemitério é o que pode pensar em casa, pode pensar aqui, mas a gente vai ao cemitério e precisa disso, dessa ligação meio material, que ao mesmo tempo que não olha, não vê ninguém, não vai ver ninguém, mas há qualquer coisa naquele espaço que fica intensificado de tal maneira que cria um pouco a sensação de estarmos ligados, não é? De estarmos meio materialmente tocando alguma coisa. E esse cemitério eu acho que serviria para isso. Mudando de assunto, não saindo do assunto, queria que você falasse desses dois seres humanos maravilhosos que escreveram sobre o seu livro. Eu já disse que ando paquerando a Conceição. Ela mandou um áudio hoje dizendo que não está aqui porque está com medo da Covid e tudo. É. Ela chegou aqui em Belo Horizonte há dias, senão ela estaria aqui. Ela falou que aceita, inclusive. Eu sei, ela já escreveu para mim. Diz que fica muito contente com a minha paquera. Conceição Evaristo, que a gente está falando. E eu não vou paquerar o Ailton Krenak, porque eu acho que ele é casado. Senão também paquerava. Mas eu quis muito o livro. A minha forma de escrever, por vezes, é muito impiedosa, porque o meu modo de expor os assuntos, a ficção em si, o romance em si, nem sempre cria uma redenção. Às vezes é muito dura e a pessoa, por exemplo, a questão do meio da noite, em que nós podemos esperar que dentro do livro exista uma redenção, como eu acho que não há redenção ainda para os povos negros e não há para os povos vermelhos. Isto é outro spoiler. Talvez não, enfim, talvez não posso dizer, pronto, mas fora do livro, ou nos arredores do livro, aquilo que não é o romance, mas que acompanha o romance, aí já é um território da minha cidadania, aí já é uma coisa na qual eu posso decidir tudo, não é? Eu posso decidir tudo ao contrário do que o livro é. O texto, a história conta uma coisa e acaba de uma maneira para ser coerente e para ir ao encontro de uma coisa que eu acho que é como se deve ler um pouco a questão, mas quem faz a capa, quem faz um prefácio, quem escreve uma orelha, aí já é um território livre onde eu convido, no fundo, quem eu quiser e eu posso meio que desdizer tudo o que o romance diz, ou então fazer até um combate às ideias fundamentais do romance, àquilo que o romance expõe.
E então, exatamente porque o Meio da Noite é uma figura que é prejudicada no livro, eu quis que fosse a Conceição Evaristo a abrir o livro. Então é impossível nós lermos esta história que, mais uma vez, mostra como os povos negros foram prejudicados sem ser pela mão de uma pessoa negra. Achei isso muito importante. Mais do que ser importante, achei isso uma coisa que eu precisava de fazer, quis muito fazer, e eu adoro a Conceição, e ela própria sentiu isso, que era importante que um livro assim, e que um livro de um escritor branco, eu devo dizer que quando a gente está numa posição que é vista como normal, a gente pensa que a nossa posição é a posição de toda a gente, de todos. E porque habituamos-nos de tal maneira à forma como a nossa vida é, que a gente acha que a vida toda a gente é assim. E de repente, quando me dizem, por exemplo, que o Danielson Baniwa, que faz as galinhas que estão na capa do livro, é o primeiro indígena a ser curador de uma exposição no museu de âmbito nacional no mundo, exposição essa que está, pelos vistos, agora no MAN, do Rio, a gente fica assim, eu até fico com vergonha, não é? Porque o primeiro, em 2022 ainda há alguém para ser primeiro de alguma coisa tão convencional quanto fazer a curadoria de uma exposição, não é? Não houve nenhum indígena que tivesse feito uma curadoria no MAN ou no MASP ou... Ao contrário, lá por causa da cancelamento da exposição do MST no MASP, a única indígena que compunha a curadoria pediu demissão. Pois. E quando eu encontrei a Conceição há uns 2 meses ou assim, e a Conceição falava do quanto é especial, do quanto ela considera o único, o raro, que uma escritora negra prefacia um livro de um escritor branco. E eu fiquei assim, eu até achei que ela não ia aceitar, eu pensei que ela ia dizer assim, Walter, eu estou escrevendo, eu não tenho tempo. Ela não fala assim, mas eu não sei imitar muito bem. Eu pensei que ela não fosse querer, que ela não fosse ter tempo, não tivesse paciência para ler o livro, não quisesse ler o livro. Mas ela não só prefaciou, como ela me explicou a importância disso, da ocupação desse lugar. Eu nunca teria tido noção disso. Nunca, assim, eu não teria noção. Eu acharia que qualquer escritor esperto haveria de querer um prefácio da Conceição Evaristo. Então... O Krenak. O Krenak é um problema na minha vida, porque o Krenak, ele é muito lindo, fala coisas incríveis, é inteligentíssimo, mas depois ele é o indígena verdadeiro, não é? E de cada vez que eu trocava mensagens com ele, que foram pouquíssimas, eu ficava desiludido, porque as coisas que ele diz eram muito mais bonitas do que o meu livro. E eu pensava, eu estou tentando inventar uns indígenas maravilhosos e esse homem deita fora a maravilha, assim, joga a maravilha com a maior das naturalidades, porque ele próprio não distingue, já não distingue a maravilha da normalidade. Para uma consciência indígena, para o pensamento indígena, a exuberância poética é a normalidade. Então eu precisei deixar de falar com ele. Como você sabe, eu a dada altura pensei, não vou mais mandar WhatsApp. Se você falar isso com ele, ele é capaz de mandar mais coisa bonita. Pois eu sei, mas eu agora já escrevi o livro, agora já não... Enfim, eu já decidi que o livro é esse e ficou, está feito. Eu agora já posso falar com ele, que já estou fora dessa angústia. Mas é muito angustiante. Eu acho que a sensação é um pouco aquela de a gente tentar fazer um desenho e a gente não sabe fazer o desenho e depois vem assim alguém e faz assim uma coisa e fica uma obra genial. A gente pensa, ué, falando em desenho, gente, uma semana nisso. Esse Walter, como sempre, surpreendente, né, que nós já fizemos tanta coisa junto, mas o Walter passou esses 2 dias fazendo desenhos para vocês.
Fiz alguns, sim. É lindo. Então ele... Bem, eu sei que vai falar, eu sei que vai fazer. Eu disse que eu ia sortear, eu quero ao acaso deixar alguns desenhos. Eu não consigo fazer muitos, até porque depois algumas pessoas amigas começaram, eu quero, e eu tive que fazer alguns desenhos para pessoas amigas que deixariam de falar comigo se eu não deixasse um desenho com elas. Mas eu consegui fazer alguns, eu acho que fiz pelo menos 10 ou 11. E então eu Ele iria... vai sortear aqui. Eu vou inventar uma maneira... eu coloquei nos envelopes, assim direitinho. Eu vou inventar uma maneira assim disso ser assim, legítimo. Eu vou tentar ser justo nisso. E eu ia perguntar, por exemplo, alguém faz anos hoje, faz aniversário hoje, justo hoje? Olha lá, ó, tem uma ali que faz aniversário hoje. Tem ó. ali um que faz hoje. Faz hoje? Quantos anos você faz hoje? 4 anos? 44? Vem cá receber então. Então vem cá vai receber ganhar um desenho. Como você se chama? Obrigado, André. André, parabéns, feliz Ô, aniversário. Walter, quem faz amanhã? Oba. Então você, como é que Ganhou. você se chama? Alexandra. Vale mentir, não. Não se pode dar parabéns antecipados, mas obrigado eu. Agora, alguém casou essa semana? Essa semana casou? Assim, essa semana, assim, ontem, antes de ontem, esse fim de semana, ninguém casou. Alguém tem 100 anos? Podia ter, seria lindo. Ou próximo, quem está mais próximo de 100 anos aí? Então, Lula. Por exemplo, como é que estas filas são? É B, A, B, C? Então, deixa eu ver. Por exemplo, fila... Ali a fila D de dedo. Alguém está no número 28? Cadeira 28? As cadeiras têm número? O número não dá para ver, tem que levantar e levantar a cadeira. Mas não você não é D. Fila D 28. Quem é fila D 28? Você é fila D 28? Então eu vou. Como é que você se chama? Luciana. Obrigado. Oi, Léo. Eu gosto de fazer. Eu adorava trazer desenhos para todos, eu adoraria. Ainda pensei em enlouquecer e ficar fazendo desenhos para todos, mas não dá, não deu tempo. Agora, alguém tem pelo menos 79 anos? 80? Quem é a pessoa mais velha aqui dentro? O que está levantando aí de 80? Não, tem ali uma moça que deve ter 23 e quer ser a mais 23 velha. Ela ali. quer ser a mais velha. Ali, ó. O Ali Walter, uma senhora. o Walter ali, ó. Walter ali, ó. 68. 77. E aquela senhora lá ao fundo? Que idade é que a senhora tem aí ao fundo? 67? 77, essa senhora ganhou. Oi, Yara. Yara, pega e leva para ela lá, faz favor. Obrigado, meu amor. Você tem menos de 1,5 m? Ué, tem nada, você é enorme, eu estou vendo. 1,49 m? Merece, sim, senhora. Mulher com 42? Um pé? É? Ô, Walter Hugo. Como é que você se chama? Sou professora. E é professora. Só Abre por um isso já desenho aí para o merecia. pessoal ver. Como? Mostra um desenho para o pessoal ver. Os desenhos... Isso que eu ia falar. Os desenhos, eles estão num vídeo no Instagram, são os desenhos que eu mostrei, são exatamente esses. Não, deixa eu ver Mostra assim. aí. O que é isso? Espera aí. Peraí, Val, tem uma ali, ó. Não, tenho que fazer uma pergunta. Peraí, pergunta. Ei, você tem muitos livros. Alguém tem mais livros do que ela? Não, ninguém Ela tem tem mais muitos livro que livros. Então ganhou.
Biblioteca Azul agradece. Como é que você se chama? Fabiano, obrigado. Não, agora deixa eu perguntar uma coisa. Alguém de uma comunidade indígena? Você é a única quê? Você é a única japonesa? Será que a gente dá uma japonesa? Ela é bibliotecária, sim, pode ser. Venha, venha, venha. É japonesa bibliotecária, é o máximo. O mais barrigudo agora. Ah, você é Paula? Ela deu uma ideia para uma coisa minha que eu não posso dizer. Agora, calma, agora só tem mais um. Era o que eu ia dizer. Eu ia dizer isso e o Afonso lembrou. Eu não dei a nenhum negro. Eu estive aqui com esse discurso de pessoas negras, povos negros. Está aqui uma senhora. Como você se chama? Catarina. Obrigado eu. Catarina, você podia ser uma negra japonesa, por exemplo, bibliotecária. Ou então ter 80 anos ou 100, ou ter casado essa semana. Mas, Tem pronto. mais ali? Não, eu agora tenho uns, mas esses são das pessoas que eu coiso. Senão... Tentei, né? Vocês perceberam, né? Gente, vamos fazer 2 ou 3 perguntas do Paulo, da plateia para a gente ir para os autógrafos? Não, por tem favor? mais um, tem. Esse Tem mais não um? tem nome, tem mais um. Não, então peraí. Então o Afonso pede que eu dê mais uma pessoa negra. Porque tem muito poucas pessoas negras aqui. Eu dei a uma senhora, vou dar a um homem. Tem algum homem negro? Aqui, tem aqui. Como é que você se chama? Lucas. Obrigado. Cadê o microfone aí, gente? Letícia, por favor. Quem quer fazer uma pergunta, por favor? Vamos fazer uma pergunta daqui e uma daqui, e a gente vai para os autógrafos. Daqui, quem? Ali, Letícia, por favor. Ali, ó, aquela minha moça que levantou a mão lá no meio. Boa noite, como é que você chama? Boa noite. Qual a meu sua nome... pergunta, querida? Eu sou Scarlett. Eu sou estudante de letras. Eu estudo decolonialidade. E eu ainda não li esse livro. Mas, com o que você disse, eu fiquei pensando no que eu estudo também. E, de forma alguma, um ataque, mas como você falou um pouco sobre isso, mas sendo um escritor de um país central e falando sobre países periféricos, pensando na dívida colonial de Portugal com o Brasil, que será eterna, eu queria saber se você recebeu muitas críticas por causa disso e como você se sentiu escrevendo sobre esse outro, sem existir uma fetichização do exótico, algo nesse sentido. Scarlett, não é? Sim. Eu tive sempre a noção de que estaria escrevendo um livro delicado. Mas eu também não quereria escrever alguma coisa que não fosse assim, que não fosse uma perturbação até para mim mesmo. E eu também já estou muito habituado a estar no centro de algum preconceito. Eu acho que a gente existimos todos no centro de um enorme preconceito. Porque eu acho que a contemporaneidade tem muita dificuldade em encarar as pessoas de boa fé. De algum modo parece que desconfiamos de tudo, não é? A primeira coisa desagradável que me disseram há uns bons anos assim foi que, embora eu tivesse cara de boa pessoa, ou exatamente por eu ter cara de boa pessoa, alguma coisa tinha de ter muito errada. E isso na altura, como foi a primeira coisa que eu ouvi, assim, o primeiro, não digo que seja um insulto, mas assim, a primeira evidência de que a melhor das boas vontades nunca chegaria para
algumas pessoas, eu fiquei muito magoado na altura. Fiquei muito problematizado, assim, mas como assim? Não fiz nada, não disse nada, não fui nada senão simpático com as pessoas. E essa pessoa odeia-me só porque eu tenho cara de boa pessoa, de simpático. Então, isso vai ter sempre. Nós vamos ser sempre mal entendidos por alguém ou nem sequer entendidos, porque vai haver sempre um grupo, vai haver sempre uma multidão que nem vai querer saber quais são as nossas razões. E eu sabia que um livro com este título e acerca dos povos originários, escrito por um português, eu sabia que, à partida, ia fechar a porta, muita gente ia ficar do lado de fora sem sequer querer saber. E isso basta ir às redes, assim, basta ir no Facebook ou no Instagram e muita gente diz simplesmente isso. Há dias havia alguém, você está eternamente condenado pelos seus antepassados, não sei o quê, como se minha alma já estivesse no inferno à custa dos meus antepassados, não é? Se eu entendo isso, eu entendo, porque a dor das pessoas. Ontem, em viagem com o Celso Adolfo, quando fomos em Inhotim, ele dizia: o povo negro, se a gente passasse 300 anos sendo caçado, massacrado, destruído como eles passaram, talvez a gente também ficasse ali, um ou outro de nós, se não todos, mas alguns de nós talvez ficássemos bem perturbados, bem violentos, bem agressivos, bem desconfiados, incapazes de chegar perto, ou de estar de boa fé, ou de entender a boa fé de alguém branco, não é? Então, eu entendo isso, lamento porque eu acho que todos nós precisamos de ser espertos no momento de entendermos quem são os nossos inimigos e, sobretudo, precisamos mesmo de encontrar pontos de contacto com as pessoas que podem estar do nosso lado e que podem estar contribuindo para as nossas causas, digamos assim. Então, sim, tem isso. Mas tanto aqui como em Portugal. Em Portugal há gente que não quer discutir a agenda colonial, por exemplo. Eu tenho falado muito isso. O português médio contemporâneo, ele não tem consciência colonialista, ele não lembra da colónia, não pensa no assunto, muito menos no Brasil. O Brasil tem 200 anos de independência, é uma coisa que está a uma distância tão grande que o português vivo não sente relação. E por vezes é preciso explicar que ainda existe relação, que as elites ainda são as mesmas, que eventualmente o pensamento dominante é um pensamento que ainda vem daquele tempo, mas também é preciso entender que enquanto a Europa hoje luta por outra coisa e pensa em outra coisa, talvez os países como o Brasil mantenham mais evidente a cultura colonialista do que propriamente a Europa. E isso é muito complexo, porque a Europa não pensa nisso porque não lembra, e o Brasil precisa de pensar isso, mas precisa de pensar isso porque ainda existe muita gente vivendo no Brasil como se isso fosse um tempo ainda colonial. Então é bem complexo. Letícia, quem aí? Aqui no meio, por favor. Você levantou a mão primeiro ali. Ó. Boa noite, como é que você chama? Meu nome é Roberta. Boa noite, pessoal. Boa noite, Walter. Boa noite, Roberta. Eu gostaria primeiro de te agradecer imensamente pela sua obra. Assim, às vezes eu perco a esperança na humanidade e quando eu leio seus livros, eu volto a acreditar, sabe, assim, em algumas coisas. Então, muito obrigado, sabe? Obrigado. E segunda pergunta é se algum dos livros, assim, principalmente Homens Imprudentemente Poéticos, né, e O Filho de Mil Homens, eu vi em alguma entrevista que você gosta do Guimarães Rosa, né? E se algum personagem ou algum momento do livro você se inspirou no Guimarães, que é outro cara que me enche de esperança também, assim, sabe? Então, obrigado de coração mesmo por tudo, sabe? Obrigado, Roberta.
Não, Roberta, se houver alguma semelhança entre o meu livro e alguma coisa do Guimarães Rosa, foi ele que copiou. Eu nunca copio ninguém. Eu, quando escrevo, eu procuro não pensar em nada. E, por vezes, por exemplo, no Filho de Mil Homens, talvez passado um ano, alguém disse: você pensou no Geppetto e no Pinóquio? E eu pensei: why? Eu nunca tinha pensado nisso, assim, na questão de... O Crisóstomo leva um boneco grande com uns botões fazendo de olho e sorriso para casa. Eu nunca pensei assim. Pois o Camilo é mesmo um menino. Não é o boneco que se transforma em alguma coisa, mas existe um boneco no livro. Eu não ocorreu assim que o Filho de Mil Homens, que o Crisóstomo, possa passar perto, passa perto do Geppetto. É lindo, inclusive. Se eu tivesse pensado nisso, talvez não tivesse feito assim, porque não queria que parecesse um roubo de alguma coisa. Agora, o Guimarães Rosa tem uma coisa, que é, quando eu falo numa espécie de criação de língua estrangeira, para que todos nós cheguemos a um lugar estrangeiro que não nos pertence, para que nós nos sintamos como invasores na terra dos Abaeté, é claro que é impossível deixar de pensar que projetos literários como o do Guimarães Rosa existem, em que ele procura uma mestiçagem das línguas, em que ele leva o brasileiro adiante, não é? A língua brasileira adiante, essa libertação e esse despudor em relação às palavras que são usadas. É uma escola de integração e é uma escola de empoderamento, em que o Guimarães Rosa subitamente decide que tudo lhe pertence. Eu lembro muito, impressiona-me muito a Carolina de Jesus, quando ela diz: na minha opinião, escreve quem quer. E eu acho que o Guimarães Rosa não o disse, mas poderia ter dito: na minha opinião, eu escrevo como eu quero, cada um escreve como quer. Não é? Para além de escrever quem quer, a pessoa escreve como quer, como quiser. É uma liberdade à qual ninguém deve impor restrição. Então, eu vejo um pouco assim. Mas não me ocorreu, tenho de ver se... Mas você acha que alguma personagem é muito próxima de alguma coisa do Guimarães Rosa? A delicadeza pode ser. É porque o Guimarães Rosa é um romancista que deu certo pela poética. Não é? O Guimarães Rosa poderia contar a história mais chata do mundo, desde que contasse com aquela poeticidade, ia ser uma maravilha. E eu acho que eu sou um pouco assim, eu sou um pouco chato, mas eu depois deito assim uma espécie de pó mágico na linguagem e qualquer coisa chata fica meio bonita. Então, é porque eu normalmente nem fico muito preocupado com a trama. Eu costumo dizer, eu não tenho uma cabeça muito policial assim do indivíduo que engendra uma coisa qualquer que é preciso entender no fim, um mistério, que a gente depois pensa: foi a tia, foi o tio. Eu não tenho muita paciência assim para esse quebra-cabeças da trama. Eu prefiro escrever pela intensificação do pensamento, dos sentimentos, de uma certa emoção e às vezes do trauma. Eu gosto muito da exposição frontal dos nossos traumas. E até porque eu acho que depois, se os expusermos e se lidarmos com eles, talvez possamos oferir de algum ensinamento. Eu escrevo muito para aprender, eu não escrevo para ficar burro. Se for burro, é uma contingência, mas eu escrevo para aprender coisas. Letícia, lado de cá. Primeiro André, não é isso? O André. O Lucas. Quem era o André? Havia um André. Walter, você tem alguma dica para um jovem escritor?
uma dica para um jovem escritor: jamais desistir. Muita gente vai ficar rindo, muita gente vai achar que você não vai ter condição de fazer nada, não vai dar certo. Muita gente vai dizer que um escritor a sério é Machado de Assis, e você vai sentir uma distância gigante entre você e o Machado de Assis. Mas não desista, e pode ser que você seja melhor que o Machado de Assis um dia. Por isso, não desista jamais. Não, eu acho que todos nós, todos os que escrevemos e que um dia publicamos um livro, todos somos submetidos a uma prova de resistência, de resiliência, porque de facto ninguém acredita. Eu lembro-me de ninguém acreditar, ninguém queria, nem eu acreditava. Eu escrevia porque sentia necessidade de escrever, era uma higiene mental, então eu tinha de escrever. Mas ninguém, nem dentro de minha casa, dentro da minha casa as pessoas da minha família riam-se e achavam aquilo que eu escrevia uma palermice. E eu achava que podia ser uma palermice, obviamente, mas eu não conseguia deixar de ser Palerma. Por isso era mais forte do que eu. E acho que a coisa mais importante na minha vida enquanto escritor foi essa obstinada insistência. Eu nunca deixei de escrever. E por mais desiludido, por mais agredido que eu estivesse, por mais que alguém possa algum dia ter-me atacado, ter desprezado um livro meu, por mais que eu possa ter sentido que fui relegado para o fim dos tempos e dos homens e das terras, eu continuei sempre a escrever. Achei que se não der para ninguém, o texto vai dar para mim, e é por isso que a gente escreve. Obrigado. Walter, você, em uma palestra de ontem para o República do Amanhã, uma amiga nossa, a Miriam Leitão, fez uma pergunta que eu quero repetir aqui, que é a questão de transformar a esperança em verbo, né? Nesse contexto de país que a gente vive aqui, o que você pode nos dizer sobre isso de esperançar? A gente está precisando de transformar isso em verbo. Bem, eu acho que não consigo ajudar em nada, porque eu erro sempre em tudo. Assim, quando eu acho que não vai acontecer, as pessoas não vão votar naquele sentido, não, os norte-americanos não sei quanto, a Rússia, o Putin não vai, isso não vai, aquilo não vai, porque eu fico vendo assim no lado prudente, não é? Eu sempre estou errado. A minha prudência é muito solitária, porque eu vejo diante da desgraça, vejo a humanidade avançando, às vezes com uma folia. Então, o que eu posso pensar sobre o futuro do Brasil, eu acho que vai estar tudo errado. Mas a minha convicção é profunda. A minha convicção é profunda. Eu acho que sou uma pessoa muito lúcida. É uma coisa, eu não bebo, não fumo, não faço nada que me distraia da realidade, a não ser poesia. Então, acho que eu sou muito lúcido. E eu vejo que o Brasil está desafiado ao extremo, está a correr o risco, inclusive, nas estruturas democráticas. O discurso dominante do poder é um discurso perigosíssimo, mal educado, excludente, violento, agressivo, burro. Há poucos governos que falem de uma forma tão burra quanto o atual governo brasileiro. Tenho pena, lamento, eu sei que é o governo que vos representa neste momento, mas também sei que por vezes todos nós estamos encabeçados por líderes com os quais não nos identificamos. E por isso, eu penso assim, eu ontem dizia à Miriam, eu penso que quando nós estamos em processos de paz longos, em democracias estáveis, é muito frequente que desenvolvamos uma cidadania flácida. A gente habitua com aquilo, um pouco o que eu dizia no lugar do normal, não é? A gente habitua àquela normalidade, àquela pacatez, e vai andando e vamos exigindo algumas coisas que são assim quase... Eu lembro-me de estar na Dinamarca e haver um protesto porque as pessoas estavam entregando as casas de férias
e estavam horrorizadas porque estavam entregando as suas casas nas margens das águas com os seus iates, e algumas pessoas não tinham condições para sustentar a casa da cidade e a casa de férias. E isso era um problema do dinamarquês há uns 6 anos, ou o que foi, quando eu lá estive. Estavam todos muito chateados com o governo, porque estavam perdendo as suas magníficas casas de férias. Nesses tempos de normalidade, de estabilidade e de pacificação, é muito normal que, enquanto nós, os que ocupam o lugar pacífico da sociedade, nos distraiamos e sejamos apanhados à traição, de surpresa, por esses grupos que medram, que parecem vir do esgoto e que medram as ideias mais nojentas e que capturam subitamente, capturam os poderes e capturam a sociedade. A verdade é que aquilo que eu também vejo é que, no momento em que esses poderes são instituídos, é comum que a sociedade se reorganize, se repense e outras elites de força decente surjam. E por isso eu dizia à Miriam que eu acho que o Bolsonaro vai produzir o seu próprio antídoto, porque esse mandato tem estado a mexer as consciências dos brasileiros e do mundo, mas tem estado, sobretudo, a solicitar a uma nova geração, ou uma multidão de gente que talvez até vivesse desimportada da política, tem estado neste momento a solicitar a essa geração uma atenção à política, a percepção de que é importante prestar atenção à política, e eu acho que vai aparecer um conjunto de gente muito valiosa, e já se escutam vozes incríveis que poderão, de repente, voltar a agarrar o destino do país e a levar o país a um ponto muito mais humano, muito mais paritário do que neste instante. Por isso eu sei que... Eu sei que neste momento dentro, eu imagino que esteja difícil ter esperança, mas eu julgo que são mais uns meses e depois... Queria chamar o Celso Adolfo ao palco de novo, por favor, para a gente começar como terminou. Terminou como começar. Desde que eu não canto mais nada. Este palco do Palácio das Artes Não canto mais nada. presenciou, da mais recente que ele esteve aqui, Celso, um fado lindo que o Walter Hugo cantou. Eu sei que ele minha vai ficar furioso comigo, mas a gente pede ele para a gente cantar um fado de novo, vai, gente. Nem pensar. Que sofrimento atroz. Vamos lá. Tem coisa armada aqui, vai lá. Meu Deus. Ando à noite ao pé dos cais. Meus amigos também. Quanto mais escuro, mais
mais amor, quanto mais amor, mais claro, mais amor. Formamos um assombro de misérias e grandezas. Somos aqui nessa terra o grande milagre do amor. Navios arpando com as tristezas, filhas de Portugal. Da sorte que a corte lançou, nasceram lindas orquídeas, orquídeas tão desiguais. Uma delas é Minas Gerais. No braço cabinda da noite, a celebração nacional. Dançavam jongo mineiro, pemba terreiro, cachimbo de pau. Ouro Preto é minério real, velho monastério de sal. Arde a cacunda dos pretos, velho soneto, canção desigual. 350 sujeitos, carapinhas do Caparaó. Cepobica, Popô, Cascalho, Zé Pentola, Lisé, Tatu. Aquela cidade, um mulato, Cafu, a serenidade, um menino jacu. A mão da memória que o fogo chamusca, se busca lembrança no meio dos bambus. As tribos da melancolia são da noite e da luz do dia. Ouro da capitania, quantas penas deu e daria. A vida correu, na frente a menina corria da Caopito Maria. Cantou violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cinquenta sujeitos, carapinhas do Caparaó. Cepobica, Popô, Cascalho, Zé Pentola, Lisé, Tatu. Aquela cidade, um mulato, jacu, um menino Cafu. A serenidade, a mão da memória que o fogo chamusca, se busca lembrança no meio dos bambus. Cantou violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal. Cantou violão nacional, cupim já não dá nesse pau. Árvore tão desigual, salve o Brasil, nome de vegetal.
Vocês pensam que eu sou músico, eu não sou músico. Eu não entendo nada do que ele está a fazer. Eu ouço, mas eu não entendo nada. Se a ideia é você entrar agora, você entra depois. Eu não entendo nada. Horas de treinamento. Eu acho milagre assim. Ou dias de treino. Querido Walter Hugo, agradecer demais. Obrigado. Marcar para a próxima. E haverão muitas, né, gente? E pedir para você fazer o encerramento. Bem, mais nada. Obrigado por terem vindo. E mantenham-se seguros, mantenham-se saudáveis, votem bem e estão. E vou estar aí alguns a assinar os vossos livros, se quiserem que eu assine livros. E obrigado. Obrigado por terem vindo e até breve. Até breve. Obrigado a todos.